que eu vim trazer para nós aqui, irmãos? Primeiro eu me pergunto por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui na frente e algum outro muito mais capacitado do que eu, que tem muitos aqui, não estão? Será que isso tem a ver com o nosso tema, que é o versículo que eu vou ler aqui? Que essa é a nossa ideia que tanto o Francisco quanto o Lucas têm trazido, né? Como o Lucas falou e o Francisco também, né? A gente vai acabar falando talvez de algumas coisas que são comuns entre si, porque a palavra é uma só, ainda bem, né? Eu acho que se cada um viesse falar uma coisa diferente. Graças a Deus que a gente acaba interlaçando essas ideias. Então, o que me foi passado para falar, ainda de João capítulo 15, deixa eu colocar a luneta, a partir do 15, como nós já lemos, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E o versículo 16 é o que eu vou me apegar mais, é o que me passaram. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Logo chegando aqui, eu também encontrei, né? Na verdade eu não conhecia, o Carlos. Coincidentemente, ele conheceu meu irmão, Jorge Ponço, né? Não sei se mais alguém conheceu. Ele é um cristão, ele é falecido já, tem uns 40 anos mais ou menos, faleceu em um acidente de moto, né? Ele gostava muito de moto, um dia eles andando de moto, ele bateu a cabeça na guia e faleceu. E conhecendo o Carlos, falou que conheceu muito tempo ele, né? Eles iriam muito no acampamento, né? Viviam no acampamento, ele e o Carlos lá. Isso me trouxe uma memória tão boa, tão gostosa. A gente tem visto, tem falado aqui, né, de irmãos que a gente nunca viu, às vezes vê pelo Facebook, né, como você falou, às vezes vê ali pela internet, enfim, mas não conhece, às vezes nunca viu, é a primeira vez, tenho certeza, muitos de vocês, talvez a grande maioria estão me vendo aqui pela primeira vez e pensam, mas quem que é esse cara aí? Eu nunca vi. Mas como foi dito também, uma coisa nos une, Jesus Cristo. Nós todos, desde o mais antigo, eu sou bombeiro, então a gente fala antigo e moderno, né? O recruta e o antigo. Quem é o mais antigo aqui, Araújo? De idade? Eu acho que é eu. Olha, tem ali um de 76. Pode falar, gente, não precisa ter vergonha. 78? Eu não cheguei no 74. Quem dá mais? Quem dá mais? E o mais novinho? Não estou falando de tempo de SAMU, estou falando de idade. Não é tempo de profissão. O mais novo de idade, o cristão mais novo de idade. Quantos anos? 11. Puxa, eu me batizei com 11 anos. De 11 anos a 78, somos todos irmãos. Mas olha a caminhada do nosso irmão de 78 e olha a caminhada que está começando o nosso irmão de 11. Mas é a mesma caminhada. E o que a gente quer trazer aqui, que o Renato pediu para que eu batesse mais ali o martelo nessa ideia. Por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós fomos escolhidos. Olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa. Nós fomos escolhidos, Cláudio. Jesus olhou para nós e falou: Você. Todo mundo aqui gosta de jogar bola, imagino eu, né? Nem todo mundo sabe, mas todo mundo gosta, né? Vocês vão ver quando a gente vai jogar bola, que vai separar os times, né? Aí separa lá, tem 30 caras, aí começa a escolher, pega um capitão, escolhe lá. Você começa a escolher o melhor, não é? Você, aí você vai ficando por último, vai? Você, pelo seu sorriso, você vai ficando por último, né? Você não vai ficando por último e fala, puxa vida, ninguém me escolhe. Não é chato? Às vezes você chama só para ser café com leite, né? Eu nem se usa mais essa expressão, café com leite, usa? Café com leite, é do nosso tempo, né, cara? O cara é café com leite, ou seja, põe aí, não vale nada, na verdade, né? Só para preencher. Então, nessa hora, quando a gente não é escolhido,
A gente fala, puxa vida, é chato demais, né? E a gente acha que é chato quando a gente não é escolhido para uma partida de futebol que não vale nada, ou mesmo que vale alguma coisa. Mas nós somos escolhidos por Jesus Cristo. De um monte, como a gente viu, ele chama. Mateus fala isso para a gente, né? Mateus fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. O grande problema, meus irmãos, é que a gente precisa entender um pouco esse conceito. O que é ser chamado e o que é ser escolhido? Qual a diferença? Tem diferença? É tudo igual? É a mesma coisa? Porque alguns falam, eu fui chamado. Não, eu não fui chamado, eu fui escolhido. Como é que a gente consegue entender isso? Quando Jesus, né, nesse trecho aqui, até foi falado até pelo Francisco, né, sobre a videira, ele está falando naquele contexto, né? Jesus aqui ele está falando com seus discípulos, que depois seriam seus apóstolos, ele está falando com eles, especificamente com eles. Então, os capítulos anteriores, se você puder ver no contexto, ele está falando com aqueles 12, que foram o quê? Chamados inicialmente e escolhidos. Porque antes de ser escolhido, você precisa ser chamado. Jesus, quando chama esses 12, e o Lucas falou sobre isso também, né? Das mais diferentes profissões, dos mais diferentes lugares. Pescadores, Simão Zelotes, lá como você falou, né? Um revolucionário, um terrorista, cobrador de imposto, Mateus. Como que eles viviam entre eles? Como é que eles dormiam um do lado do outro? Como é que eles jantavam junto, né? Os pescadores ali que viviam trabalhando, suando, pagando seus impostos. Não sei, né? Tinha que pagar imposto do barco, comprar um barco, não sei. Pescava, tinha que pagar alguma coisa para o governo. Quem cobrava isso deles? Talvez Mateus, um tempo antes. Eles iam até a coletoria de Mateus estava, está aqui. E olhava Mateus como? Você é um traidor. Você é judeu trabalhando para os romanos, tirando dinheiro da gente e ainda roubando. E depois eles estavam juntos. Por quê? Primeiro eles foram chamados, mas depois Jesus escolheu cada um deles. Mesmo com todos esses problemas, essas dificuldades. O que você fazia, meu irmão, quando Jesus te chamou? O que você era? Bombeiro? Tem algum bombeiro aqui além de mim? Policial? Vendedor? Dentista? Médico? Profissional liberal? Cuidador de idosos? O que você fazia quando Jesus te chamou? Como era a sua vida? Você foi chamado bem jovenzinho. Eu imagino que ele não trabalha ainda, né? Senão você seria preso, se ele trabalhasse. Jovenzinho, foi chamado. O que você fazia? Então, o que eu quero tentar trazer para a gente aqui é o que você fazia quando Jesus te chamou. Aquele momento que você foi chamado, qual era a sua situação de vida? Ou você não tinha profissão? Ou você vivia numa vida não muito correta, digamos assim? Era desonesto? Não precisa levantar a mão. Tinha algum problema com bebida? Dependência química? Era violento? Eu não sei. Cada um de nós sabe. Mas houve um momento em que Jesus, e nós ouvimos o chamado, Jesus falando, vem. Esse é o chamado, ele falando, estou chamando muita gente, vem. Agora, os escolhidos, quem são? Aqueles que se dispõem a cumprir o papel que Jesus está colocando. Entende a diferença? Eu estou sendo chamado, legal, mas ser chamado para quê? Ser chamado para jogar bola? Ser chamado para participar de um almoço desse aqui, com uma marmita de pedreiro que a gente comeu? Para que você foi chamado? Tem um porquê. Os escolhidos são aqueles que entendem o porquê e falam, estou de acordo, eu aceito. Senhor, eis-me aqui. Já ouviram? Eis-me aqui, Senhor, olha eu aqui. Esses são escolhidos. Tem até uma série, né, de filmes, não sei se vocês já viram, de filmes bíblicos chamados Escolhidos, né?
É bem legal. Dentro do seu contexto, ela é bem legal. Ora, a sua história de vida, meu irmão, não precisa contar aqui, né? Você sabe. Mas, de qualquer maneira, como a gente tem visto também, quando você foi chamado, não importa o que você fazia, se você era uma boa pessoa ou não era, uma coisa é certeza, você era um pecador destinado ao inferno. Jesus te deu a oportunidade com esse chamamento de falar, vem cá, como o Lucas muito bem colocou, né? Vem cá, eu vou te ajudar. Eu vou deixar de fazer você ser servo naquele contexto e vou querer que você seja meu amigo. Então ele não vai te chamar para um partido de futebol, ele não é o Tite, que está escolhendo só os melhores. Depende da seleção que você vai fazer também, né? Não sei, o Daniel Alves, por exemplo, eu não levaria. Mas enfim, mas ele foi chamado e escolhido. Aliás, dizem que ele vai ser a pessoa melhor para assistir a Copa, né? Vai assistir a Copa inteira do banco, sem gastar nada. Maravilha. Camarote, lá no Catar ainda, já pensou? Nós fomos chamados, e se estamos aqui, muito provavelmente fomos escolhidos. Mas para quê? Para uma missão. Não para vir passear aqui em Salto, como você mesmo falou, né? Salto, Salto, não é Salto de Itu, não é Salto de Pirapora. Vocês não vieram passear com a Salto, vocês não vieram aqui para participar de uma comida de graça, comer uma sobremesa, participar dessa plantação de banana aqui, que eu não sei onde vocês têm, tem uma tonelada de banana. Vocês não vieram para isso. Vocês vieram com o objetivo de participar de uma festa entre irmãos. Como a gente falou, somos todos irmãos, que maravilha. Naqueles grupos que a gente tem feito, né, cada um tem contado suas histórias, suas dificuldades, pedimos oração aqui por irmãos que estão em dificuldade. Olha que maravilhoso, olha que privilégio de ter sido escolhido por Jesus. Isso é para poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Lá no grupo que a gente está fazendo, lá fizeram uma conta rapidinho, eu não lembro o irmão que falou, enfim. Foi você, né? Está fazendo lá. Numa cidade de 10 mil pessoas, quantas congregações da Igreja de Cristo existem que tem mais de 100 membros? Difícil, não é? Uma cidade de 10 mil pessoas, 100 membros, é 1%. Santo André tem 1 milhão de habitantes. Que eu conheça, tem uma congregação. Então eu fui escolhido mesmo? Será que eu fui escolhido? E se eu fui escolhido, eu estou cumprindo o meu papel de ser escolhido? Ou eu estou como o Daniel Alves? Estou lá, fui chamado. A gente precisa pensar sobre isso. Então, o mais importante não é o que você era quando você foi chamado. O que você fazia, como você estava, não importa quando você foi chamado, mas sim que você foi chamado. E eu costumo sempre falar nas minhas, quando eu tenho oportunidade de fazer mensagens, enfim, tem coisas, irmãos, que a gente não consegue mais evitar. Ou você é, ou você não é de Cristo. Não tem mais para onde você fugir. Não tem uma terceira opção. A gente passou por esse período eleitoral, né? Está passando, na verdade, eu nem sei se está passando, vai passar, não sei, está uma bagunça tão grande, né? Que ficou muito isso, né? Você é lá ou você é cá? Você é de um lado ou você é de outro? Briga, confusão, discussão, enfim, a gente não quer trazer isso aqui, mas muitos irmãos até acabaram brigando, enfim. Mas por quê? Você precisa decidir. Um cristão não pode ser em cima do muro, né? Eu falei isso domingo na passagem que eu estava lá. Vocês já viram aquele meme da internet? Está o anjinho de um lado, o diabinho do outro e a pessoa em cima do muro. E está o anjinho lá falando com a pessoa, olha, vem para cá, desce daí, Deus te ama, vem aqui, segue Jesus, e o diabo lá quietinho. E aí ele chega para o diabo e fala, mas você não vai também vender seu peixe, né? Chamar ele? Ele falou, não, o muro é meu. E é isso. Não há em cima do muro. Ou você é de Cristo, ou você é escolhido e você assume esse papel, ou você não é escolhido. Não há meio termo, irmãos. Não tem como a gente fugir disso. E o momento que a gente tem de escolher isso é agora. É hoje. É no meu dia a dia. É quando eu acordo. É a cada dia.
Não é domingo que vem eu começo. Próximo ano, já está acabando o ano, né? Vou esperar esse finzinho de ano. Não é. Porque nós não temos a garantia de quando Cristo voltará. Alguém aqui tem? Não. Pode ser que ele volte antes da gente terminar essa palestra. Tomara a Deus que assim seja. Então nós temos que estar preparados e assumir esse papel de escolhidos. Eu sou um escolhido, nós somos escolhidos para cumprir o papel que Cristo nos designou. Agora, um outro problema. Para que Cristo te escolheu? Para ter uma vida de bênção? Para ter uma vida dedicada a Ele? Sim. Não bênçãos materiais, nós entendemos isso, não precisamos falar sobre isso, né? É verdade. Mas quando Cristo escolheu Abraão, o Lucas também falou sobre isso, né? Deus escolheu Abraão para quê? Para sacrificar o filho dele. Lembra? Uma das passagens que eu acho mais bonita. Abraão não tinha filho, a gente sabe, teve filho muito idoso, o único filho dele. Deus chega para Abraão e fala: vai sacrificar teu filho. Abraão foi escolhido por Deus para sacrificar o filho dele. O que Abraão fez? Deus, meu filho, só tenho esse. Senhor, pedi tanto. Não. Baixou a cabeça, pegou o filho dele, foi caminhando em direção ao altar de sacrifício. Lembra-se da passagem? Vocês lembram disso muito bem? O próprio filho dele, Isaac, ia carregando a lenha, lembram? Vocês já pensaram isso? Mas eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu sou meio xarope. Aliás, muito xarope. E eu começo a pensar sobre isso. Se coloquem lá na situação. Vocês são Abraão. Está ali o Márcio, chamado... Você mesmo, né? Está ali o Márcio, chamado por Deus, e fala: pega o seu filho de 11 anos, vai sacrificar. Aí o Márcio pega um fardo um feixe, obrigado. Um feixe de lenha, dá para Isaac e fala: vamos, Isaac. Como a gente vive num tempo que você tem Uber, você tem carro, né? A gente parece que é tudo meio rapidinho, né? Deu feixe, pegaram, chamam o Uber chegou, eles subiram no Uber, foram em direção. Não. Eles foram andando com Isaac levando aquele feixe de lenha. Talvez brincando com aquele feixe de lenha. Não, pai, que legal, estou brincando. Já pensaram a cabeça de Abraão? Eu estou levando meu filho para matá-lo. Já pensaram nisso, irmãos? Porque ele foi escolhido para isso. Ele falou: tá bom, Deus. Qual de nós faria isso? Qual de nós faria isso, irmãos? Meu filho tem 28 anos. Eu tenho um neto de 4 anos. Vou pegar o meu neto no lugar. Eu faria isso com o meu neto. Mas Abraão foi. Isaac puxando a lenha. Chegaram lá no altar. Olha como a Bíblia é cheia de detalhes. É maravilhoso, né? Lembra o que Isaac falou? Pai, está aqui o altar. Está aqui a lenha que eu vim carregando. Cadê o sacrifício? Rapaz, se fosse eu caí em lágrimas, porque você é o sacrifício, meu filho. Ele pega o filho dele, põe no altar, amarra. De novo, a gente não se põe no lugar. Vocês acham que Isaac ficou quietinho ali? Que criança ficaria quietinho com você pegando ele, amarrando ele, colocando lenha em volta? Que criança ficaria aqui? Ô pai, o que você está fazendo, pai? Vocês entendem o ser escolhido? E aí Abraão faz isso. Pega lá o cutelo, pega a faca, levanta a faca. Lembram? E Deus fala: para. Porque agora eu sei que você me obedece. Será que Deus não sabia antes? Lógico que sabia. Ele é Deus. Mas Abraão precisou aprender. Abraão falou: puxa, nem eu sabia que eu iria tão longe por amor a Deus. E eu sempre gosto de fazer essa ligação. Quando Jesus estava na cruz, irmãos, e é levantado sobre ele a faca, não tinha ninguém para falar para Deus: para. Não precisa fazer isso.
E Deus teve que fazer isso. Porque Jesus foi escolhido para morrer por cada um de nós. Olha a importância de ser escolhido. Paulo foi escolhido, não foi? Tinha uma boa vida, perseguia todos lá. A gente até brincou de manhã aqui, acho que foi você que falou, né, Cláudio? Não senta na janela, que pode cair, não é? Eu até brinquei, cuidado que não tem nenhum Paulo aqui, né? Tinha um Saulo do meu lado, cadê ele? O Saulo estava do meu lado, mas o Saulo não ia adiantar. No caso, o Saulo acho que ia até me empurrar, né? Se fosse o antigo Saulo. Em vez de me salvar, o Saulo ia me empurrar. Paulo foi escolhido, lembra-se disso? Lá em Atos, onde que eu anotei aqui? Atos 20, 22 e 23. Vamos lá, irmãos. Atos 20, 22, 23. Não estou vendo ninguém dormindo ainda, hein? Meus espiões estão... Foi um bom pagamento que eu fiz aí. Atos 20, 22, 23. Aqui é quando Paulo está se despedindo, né, dos presbíteros de Éfeso, enfim, a gente conhece o contexto, né? Olha o 22 e o 23, ó. Deixa eu tomar uma água aqui. Paulo falando, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas que espécie de discurso é esse aqui, gente? Olha, eu não sei o que me espera. Talvez a gente falaria, eu não sei o que me espera, né? Talvez eu vou chegar lá para ter alguém para me dar apoio, para me ajudar, para me dar uma água fresca. Não, o que ele fala, eu não sei o que me espera. Mas o que eu sei, o que eu tenho certeza, é que o Espírito Santo falou que de cidade em cidade ele está me assegurando que me esperam cadeias e tribulações. Que espécie de convite é esse? Que espécie de escolha é esse em que Jesus fala para um dos maiores apóstolos que ele teve? Olha, não se preocupa não, mas eu te asseguro que em cidade que você chegar, cadeia e tribulação está garantido para você. Qual de nós iria numa viagem dessa, gente? Qual de nós viria para cá e falar, você vai ficar lá das 8 às 6 e não vai ter nenhum gole d'água? Quem viria para cá? Não é. E para Paulo está falando, olha, onde você chegar, você vai ter cadeia e tribulação. Porque ele foi escolhido por Deus para fazer isso. O que ele falou? Tá bom, eu vou. Eu fui escolhido por Deus, eu vou fazer isso, eu vou seguir o meu papel. Então a ideia de ser escolhido por Deus, ao contrário do que a gente vê aí no nosso mundo religioso, não é para um céu de brigadeiro, não é para um mundo cor-de-rosa. Talvez seja para cadeia e tribulações. A gente estava conversando ali, né, Araújo, na hora do almoço, né? O Araújo lá, ele viajou para a África, né? Ficou um mês lá, né? Tem o quê? Faz quanto tempo você foi? Você foi para lá, tem quanto tempo? Faz quanto tempo que você foi lá para a África? 4 anos. Você ficou um mês lá, né? Ele tem uma receita maravilhosa. Em um mês lá ele perdeu 9 quilos. Cadê o Menaldo? Aí, Marcão. Um mês de África, eu sei que me assegura 9 quilos perdidos. Mas os irmãos de lá foram escolhidos. A gente estava conversando ali na hora do almoço, né? As crianças comem lá folha de batata doce, fazem bolinho de terra, pregam embaixo de árvore. E você falou uma coisa bem legal, né? A gente está aqui em um prédio maravilhoso, parabéns, né? Muito bom, graças a Deus. Mas quando tem uma infiltração, a gente corre consertar, não é? Está pingando água, a gente corre arrumar. Se a gente se reunisse, fosse escolhido para se reunir embaixo desse monte de árvore aqui, irmãos. Então, está vendo como a gente esquece desse chamamento e dessa escolha de Deus? E a gente não deve escolher isso. Não devemos escolher isso, porque a gente perde muito do Evangelho. Muitos chamados, poucos escolhidos. E aqui cabe uma outra pergunta. Nós que estamos aqui, cadê os outros irmãos que poderiam estar aqui?
Não é? Das nossas congregações. Não tem irmãos que você fala, por que não vieram? Não estamos aqui julgando, né? Enfim, cada um tem o seu problema, enfim. Mas por que não vieram? Será que foram chamados, mas não foram escolhidos? Isso não garante que nós que estamos aqui somos escolhidos, somos a nata do cristianismo. Mas estamos nesse caminho, estamos tentando. Também aqui que a gente leu, ele continua falando aqui lá em João, voltando para João. João capítulo 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Às vezes a gente tem a ideia de achar que, puxa vida, eu escolhi servir Jesus Cristo. Como Deus é privilegiado por me ter no time dele. Deus, cuidado aí, porque se o senhor me perder, olha, é a seleção brasileira sem o Neymar, guardado as devidas proporções. Cuidado aí, Deus, ó, não aperta muito não, que o senhor pode me perder. Também falamos um pouco sobre isso, Lucas 17:10, um maravilhoso texto que eu gosto muito. Nós somos servos inúteis. É duro ouvir isso, não é, irmão? Você, Francisco, você é um servo inútil. É duro a gente ouvir isso, mas é verdade. E até mais, ó, vamos lá para Lucas 17, só para a gente confirmar aquele trecho que talvez a gente não tenha tanto essa ideia. Olha como a Bíblia destaca, Lucas 17:10. Ó. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Prestaram atenção no trecho? Quem é que é o servo inútil? Pelo trecho. Não entendi. O servo inútil é aquele que primeiro fez tudo o que devia fazer. Aí ele é um servo inútil. Então, se você ainda nem fez o que devia fazer, você está abaixo do servo inútil. Tem alguma coisa abaixo de um servo inútil? Eu não sei. É o recruta do recruta do recruta do recruta. É o que está lavando o banheiro o dia inteiro lá. Então, entende o impacto disso, irmãos? Ah, não, eu não sou um servo inútil. Eu me batizei em 77. Alguém era nascido em 77 aqui? Eu me batizei em 77. Para eu ser um servo inútil, eu tenho que fazer tudo o que Deus me mandou primeiro. Eu não sou nem um servo inútil. E aí eu quero ficar, como a gente fala, né? Quero ficar pagando de gatão. Deus, ó, eu aqui, hein? Deus, ó, eu tô lá fazendo uma palestra no Enos, ó, eu vi meu nome lá, se colocar, vai ver lá a terceira palestra Júnior Ponço. Coitado de mim, irmãos. Por isso que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Tem tantos irmãos, Lucas, Francisco, Renato, tantos outros aqui que podiam estar no meu lugar. E que tomara que estejam, eu acho que vocês vão pensar até depois disso, quando acabar, tomara que esteja mesmo outro no lugar dele numa próxima. Porque nós somos servos inúteis, irmãos. Nós não valemos nada. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos chama de amigos. Puxa vida. O amigo de Jesus Cristo é aquele que é um servo inútil. Então, nesse caso, eu quero ser quanto mais inútil, melhor. Porque cada vez eu vou ser mais amigo de Jesus Cristo. O que não tira de mim a responsabilidade de fazer a minha parte, de fazer o meu trabalho. E eu sempre falo, a gente entende isso no mundo secular, não entende? Todo mundo que trabalha, como é que você recebe o seu salário? Você vai lá, trabalha 30 dias, chega no final do mês, você recebe o seu salário. Beleza? Se você não trabalhar, você recebe? Não. Só que você não discute com o seu chefe, não é? Ô chefe, pô, eu fiquei 30 dias, o senhor sabe, né? Eu quero o meu salário, porque a gente sabe que não é correto isso. Com Jesus, a gente não faz o que devia fazer, chega no final do mês, ô Senhor, cadê minhas bênçãos? Olha como nós somos hipócritas. Olha como nós somos servos inúteis, querendo receber sem trabalhar.
Até eu que sou funcionário público, eu sei que isso não funciona, não é, policial? A gente precisa trabalhar para receber. A gente tem que ser um servo inútil. E mesmo sendo um servo inútil, Deus nos abençoa. A gente estava conversando também lá com o Diego, falando sobre essa ideia, né, de o Vitor e o Caio são dois irmãos que se batizaram há pouco tempo lá, né, são recrutinhos, né, Santo André? E vieram de um mundo evangélico, né, que estão tendo esse choque, né, porque tem, e é bom que tenha mesmo, né? A gente está falando, puxa vida, no mundo, eles estão falando, no mundo evangélico, não ia conseguir ter um evento desse aqui maravilhoso, com uma marmita desse tamanho, com suspiro, com gelatina, com café, com banana, sem cobrar dízimo. É impossível fazer isso, tem que cobrar dízimo para poder bancar isso. Não passa na cabeça deles que isso é feito pelo amor dos irmãos, o amor de Cristo. E nós agradecemos imensamente tudo que é feito aqui, mas é feito por servos de Deus, para outros servos de Deus. E se a gente não tiver essa noção, começar a se achar muito, a gente está perdendo até esse posto de servo. Também é dito aqui que nós somos chamados, voltando para João, eu vos escolhi a vós outros, então quem nos escolhe é Deus, e Ele nos escolhe quando? Ele nos escolhe, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de tudo, Deus já tinha escolhido você. Mas como é que pode, antes de qualquer coisa, Deus já ter me escolhido? Não é. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escolhido você. Antes da fundação do mundo, Jesus já estava designado para morrer por cada um de nós. E Ele fez isso. Ele foi escolhido, aceitou e cumpriu o seu papel. Glória a Deus por isso. Então nós fomos chamados e, como diz aqui, fomos escolhidos por Deus a dedo, não porque nós somos melhores, mas porque Ele sabe o que nós podemos fazer e nós devemos fazer aquilo que Ele espera de nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Só que nós somos chamados, como diz aqui, ó, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você quer saber se você foi chamado? Você foi, você está aqui hoje. Você quer saber se você foi escolhido? Você foi, você também está aqui hoje participando. Você quer saber se realmente você é escolhido? Cadê seus frutos? Você tem dado frutos? Não o fruto que é a banana que a gente tem. Você tem dado frutos espirituais. Você tem levado isso que você tem ouvido aqui em outros lugares, você tem levado para pessoas que estão perdidas nesse mundão aí. Como a gente comentou, que estão caminhando para a destruição, estão caminhando para o inferno. E às vezes a gente vê essas pessoas e olha para elas, coitado, está indo para o inferno. E eu estou indo para o céu. Comentamos também lá no espaço lá sobre o Guilherme de Pádua lá. Ele morreu, acho que uns 15 dias, né? Aquele que matou a atriz lá, lembra? Estava preso, enfim, aí morreu acho que de infarto. Quantos comemoraram a morte dele? Foi? Tá certo, tinha que morrer mesmo, um assassino, frio. Talvez quantos cristãos comemoraram a vida? Um a menos no mundo e uma alma a mais no inferno. Porque às vezes alguns de nós não fizemos o nosso papel, não demos fruto, não fizemos aquilo para o qual fomos chamados. Não estamos cumprindo o nosso papel de servos inúteis. Quantas vezes nós temos oportunidade, irmãos? Isso eu sempre falo, quando eu falo alguma coisa para a igreja, para a congregação, primeiro eu falo para mim. Quantas oportunidades perdemos de dar frutos? Quantas vezes estamos no ônibus, no metrô, senta alguém do nosso lado, lendo um livro cristão, lendo a Bíblia, e você está do lado da pessoa e você podia puxar uma conversa, né? Olha que legal, você está lendo a Bíblia, né? E a gente fica quieto porque fala, eu vou descer no próximo ponto. Eu não sei o que falar.
Eu sou novinho, eu tenho só 11 anos de idade, eu sou novinho, o que eu vou falar para ele de 80 anos? E a gente perde oportunidade. Você não precisa dar uma mensagem para aquela pessoa, fazer 40 minutos de discurso. Fica com um folhetinho no bolso e olha, está aqui, ó, tá aqui meu telefone, a gente ensina sobre a Bíblia, o meu pai, né, ele dá cursos, toma aqui. Você está fazendo o seu papel. Mas quantas vezes a gente perde essa oportunidade? Porque esquece que nós fomos chamados para quê? Para dar frutos. Francisco falou sobre isso. Jesus aqui no 15 está falando que ele é a videira, nós somos os ramos. O ramo que não dá fruto, corta e queima. Nós temos que dar fruto. E de novo, voltando para o que eu falei um tempo atrás, não temos opção. Nós já somos ramos, nós já estamos aqui, não tem para onde ir. Na verdade tem, né? Mas eu acho que a outra opção é bem pior. Mas você pode escolher. Você foi chamado para dar fruto. E o seu fruto tem que permanecer, como nós vimos aqui. Nós aqui somos frutos de alguém que algum tempo atrás nos levou até o Evangelho, não é? Eu não sei como vocês foram chamados, convertidos, mas alguém com certeza chegou para vocês e falou sobre Cristo. Eu não sei. No meu caso, graças a Deus, ninguém nasce cristão, né? Porque é uma decisão, uma escolha depois, né? Mas graças a Deus, a minha família era cristã, enfim, eu sempre tive um berço cristão. Então eu não vim do mundo, né? Mas eu tenho certeza que a grande maioria veio do mundo. Mas alguém em algum momento chegou e falou sobre Cristo. E se aquela pessoa tivesse pensado assim, não, eu não tenho tempo, eu não vou falar, deixa que o Cláudio fala, o Cláudio tem mais experiência, o meu Francisco fala grego, fala alemão, fala francês, fala até português, deixa que o Francisco conversa com ele. Talvez, irmão, aquele que está sentado do seu lado, você seja a última oportunidade que ele tenha de ouvir falar sobre Cristo. Nós vamos continuar perdendo as oportunidades. Nós vamos continuar deixando de lembrar que nós fomos chamados. Não só nós homens, temos as nossas mulheres que participam, que têm o seu trabalho. Todos nós, cristãos, fomos chamados e escolhidos. Fazer a nossa função ou não vai depender de nós. Seremos julgados por isso. Vai haver um dia em que estaremos diante de Jesus. Esperamos todos nós estarmos juntos, nem passando pelo julgamento, já somos aprovados, já estamos salvos, temos que ter essa certeza, graças a Deus. Mas para isso precisamos estar prontos a fazer nosso papel, atender o nosso chamado. Eu sou bombeiro aposentado, quando tocava a sirene, a viatura, eu parava o que eu estava fazendo e ia para a ocorrência, era meu trabalho, eu estava sendo chamado, alguém precisava de mim, eu tinha que ir. Por que para Cristo não? Porque eu tenho uma aula, eu tenho uma lição, eu tenho alguma coisa? Não, deixa para depois. Por quê? Se eu fui chamado e cada um de nós foi chamado. Lembre-se disso. O nosso fruto tem que permanecer. E nós somos a prova disso. Esses irmãos aqui de João fizeram o trabalho deles, fizeram? Nós somos a prova do trabalho deles. De 2000 anos arredondando lá atrás. Quem trabalhou mais? Paulo ou Bartolomeu? Pedro, Natanael? Simão Zelote ou Lucas? Quem trabalhou mais? Pouco importa. Cada um fez o seu papel. Qual de nós trabalha mais aqui? Não sei. Porque isso não é relevante. O importante é trabalhar. Faça a sua parte. Lembre-se, você foi chamado, você tem uma missão e não tem outra opção. Como eu falei, tem, mas não escolha outra opção. Fique com Cristo, meus irmãos. Nós somos cristãos, nós somos todos irmãos. Não percamos essa oportunidade, esse prazer de encontrar um irmão que conheceu o seu irmão há 40 anos atrás, quando ele morreu. E eu espero um dia estar junto do meu irmão também, porque ele era um cristão fiel até onde eu sei. Mas eu só vou conseguir isso se eu permanecer fiel. Será que eu vou querer arriscar isso por causa de, não sei, um futebol, uma brincadeira, um feriado? Eu não sei.
Mas lembre-se que nós somos chamados para uma missão. Nosso fruto deve permanecer, não que você é responsável, eu converti o Caio, então Caio, você não pode abandonar porque você é meu. Não é essa a ideia. Mas você fez o seu papel. Ele vai estar junto de Deus, todos nós estamos junto de Deus, e Deus vai nos levar até o nosso último dia. Mas cumpra com o seu papel. Eu vou pedir para o Saulo. Vitor. Saulo, mais conhecido por Vitor. Passar um videozinho aqui rápido. Se abstenham de música, de letra, é um vídeo da internet, talvez vocês até conheçam. Eu estou aposentado bombeiro, né? Eu chamei vocês para entrar no bombeiro em 86. Vocês não quiseram, agora tem que trabalhar até se aposentar. Falei, não é, antigo? Eu chamei, vocês não quiseram. E aí eu faço algumas brigadas de incêndio em hospitais, né? E eu aproveito para passar esse videozinho aí, que traz uma mensagem. Então, se abstenham da música, se abstenham da propaganda, acho que foi a Igreja Batista quem fez, enfim. Mas peguem essa mensagem. Vamos ver, acho que tem 3 minutinhos o vídeo aí.